E vamos seguindo com o nosso Memória.doc, falando sobre o esporte da Paraíba, sobre o futebol. Conversamos com o Carlos Pereira de Carvalho. Vamos conversar agora com o nosso querido professor União, o Adenilson Maia. Vamos falar sobre os times de futebol da Paraíba, sobre os ídolos, sobre o handebol, sobre o basquete, sobre o esporte amador, sobre Vila Olímpica. Hoje o programa tá bom. União, prazer danado receber você, rapaz. Prazer é todo meu, viu, Gilson? Eu quero aqui, inclusive, no início aqui, parabenizar vocês da TV Assembleia por essa excelente ideia, porque quando o nosso doutor Carlos Pereira, inclusive quando o Carlos Pereira foi secretário de Educação do Estado, eu fui seu diretor de esportes, né? Uhum. Esse homem eu considero um dos maiores, uma das coisas mais positivas que teve no esporte da Paraíba, sem dúvida. Carlos Pereira de Carvalho, que ele sempre contribuiu, não só com o esporte amador, mas também com o nosso futebol, que é o esporte rei. Então, quero aqui lhe parabenizar vocês por essa ideia desse programa de vocês dinâmico, e a gente que nós somos um saudosista, mas saudosista de coisas boas, a gente tem a oportunidade até de fazer algumas revelações que a gente geralmente não tem a oportunidade de fazer em canto nenhum. Ok, vamos fazer uma misturada de assunto aqui, né? O que vier, a gente se sente em casa. A gente quebra o galho, não é? Me diga uma coisa, fale sobre a importância do handebol na Paraíba. É uma coisa, você veja que agora mesmo, recentemente, eu fui eleito vice-presidente da Confederação Brasileira de Handebol. Em 1966, no Colégio Pio X Marista, apareceu um professor chamado Ribamar. Ah, lembro. Professor Ribamar no Colégio Pio X. E ele começou a ir nas turmas, dizendo, olha, tem um esporte novo aí, que é o esporte que você sabe que os países fortes é a Hungria, é a Alemanha, é a França. Sim. O handebol é aquele grupo fechado ali na Europa, chamado handebol. Alguém quer treinar hoje à noite? Quem quiser, dá os seus primeiros passos nesse time, que o Pio X era forte, tanto no futebol de salão como no futebol de campo. E principalmente goleiro. Aí toda a minha turma disse, não, você não quer testar, eu era goleiro de futebol de salão e futebol de campo no Pio X, não quer testar no gol, ver se essa nova modalidade, e eu fui. Meu amigo, eu nunca vi tanta bolada no mundo. Era a bola na E a bola pesada, né? Ela é mais ou menos, porque ela quica, ela não é igual aquela do... Ela não é muito pesada, inclusive ela não, às vezes até incentiva, certo? Depois eu vim entender que certas pancadas que o goleiro leva serve de incentivo até para você defender bolas muito mais difíceis. Em 1966, nós começamos a fazer esse time no Colégio Pio X. Em 1967, nós tivemos um grande jogo, que você veja com a quadra de handebol é 20-40. E esse jogo foi realizado no ginásio do Cabo Branco, que é uma quadra pequenininha. Pequena. Colégio Pio X enfrentando o Colégio Pepe. Esse foi um dos maiores clássicos, ginásio completamente lotado. E naquela noite eu fui escolhido o melhor jogador naquela partida. Colégio Pio X, Colégio Maria. Então fui me motivando pelo handebol. Então no handebol, 66. Aí fui me motivando, entrei no Unip, fui goleiro do Qual foi o melhor time de handebol? O nosso time de handebol até hoje foi o nosso time de 1975, que nós fomos campeão brasileiro numa grande final, Paraíba e Rio de Janeiro, com 5.000 pessoas no ginásio. Esse jogo foi em Maceió. E, inclusive, agora, no final de setembro, nós vamos estar comemorando os 40 anos do maior título da história, porque a Paraíba já ganhou o Campeonato Brasileiro Juvenil, Infantil, mas o único título que a Paraíba tem adulto, esse título é nosso. Fui eu, Maurição, professor Isaac, que é presidente da federação, e nós vamos fazer uma grande festa. Vamos, inclusive, trazer atletas de renome para esse grande evento que vai ser realizado aqui em João Pessoa. Como foi que o goleiro se transformou em juiz? Foi o seguinte, de handebol. Eu sempre fui um cara, assim, que o cara às vezes é até chato. Eu tenho muita coisa parecida com você, viu, Gilson? Porque nós somos disciplinadores. Eu sou disciplinador. Eu sou exigente nas minhas coisas, né? Então, quando eu vou cumprir uma missão, eu tenho que cumprir uma missão. Você veja que eu estou completando agora quase 25 anos ao vivo na televisão paraibana. Agora é o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar sobre futebol, mas eu queria que você falasse também sobre a criação da Vila Olímpica. O antigo estádio de futebol José Américo de Almeida, hoje é uma Vila Olímpica belíssima. Padrão internacional. Padrão internacional. A importância dela. Gilson, eu posso falar bem dali, porque meus primeiros passos como árbitro foram ali, como atleta. Eu jogando pelo Unip, nós fizemos grandes finais contra a Poli de Campina Grande, que era o time de Bernardo, contra a FUR, Doido de Bala, que era caceta. Unip, quando a gente jogava Universidade de João Pessoa em Campina,
A disputa Era ferrenha. era ferrenha, mas jogado na bola. A gente se respeitava. Campina Grande teve um dos grandes jogadores da história do handebol brasileiro, que é o nosso querido Quinha. Quinha, que é um empresário, tem várias academias em Campina Grande, posto de gasolina. O Bernardo também, o irmão de Bala, foi também um dos grandes atletas. Então aquela história ali, a gente ali sempre foi o coração, o pulmão, não só do esporte de João Pessoa, mas do esporte da Paraíba. Porque geralmente você é descoberto em Cajazeiro, em Patos, em várias cidades, mas ali onde a gente faz o grande encontro, que é a preparação dos nossos atletas que disputam os Jogos Escolares brasileiros. A Vila Olímpica é um divisor de águas na história do amadorismo. Eu não do esporte acreditei. amador. Olha, eu lhe digo, eu já viajei, já apitei em Portugal, apitei na Alemanha, tive na Turquia, tive em vários países. Lhe digo, qualquer cara de fora, primeira coisa, eu lhe digo com toda sinceridade. Pronto, para a semana eu estou recebendo aqui o presidente da Federação Paulista de Handebol, Celso Gabriel, que é inclusive diretor do departamento administrativo da Câmara Municipal de São Paulo. Diga qual é o primeiro canto que eu vou levá-lo. Lá, porque ele é um desportista, depois ele leva na praia. Porque quando ele chegar na praia, camarão, isso, que ele não quer mais sair de lá. Mas ele primeiro vai conhecer. Só acredita, lhe digo com toda sinceridade como desportista, que nós temos o centro daquele padrão, daquele nível, quem vê... quem vê hoje a nossa Vila Olímpica Paraíba. Você veja que as Olimpíadas, nós temos o quê? O pessoal dos saltos ornamentais. Saltos ornamentais é como o atletismo, são esportes altamente técnicos. Tem que ser perfeito, porque o cara só treina no local onde há perfeição para o treinamento. E uma seleção dos Estados Unidos, quem diria? Por isso que eu não gosto dessa história. O cara, rapaz, a minha Paraíba é pequenina. Rapaz, a minha Paraíba é maior do que a sua. A minha Paraíba, eu não gosto da Paraíba negativista, de muita gente que se apresenta por aí. Dificuldade todos nós temos. Agora, uma seleção, quem diria? Que um dia uma seleção dos Estados Unidos, estou certo? E é o quê? É mais do que primeiro mundo. Viria treinar aqui. Treinar em João Pessoa, visando participar dos Olímpicos. Porque ele ficou em São Paulo. Mas São Paulo não tem tudo de bom, então hoje nós temos, meu querido Gilson, e ali está um pouco também do coração do nosso Ricardo Barbosa. Sim, eu quero fazer, Ricardo Barbosa eu quero fazer a justiça. Ali. Porque muita gente não sabe, mas Ricardo Barbosa, ele e os filhos, todo mundo foram amantes da natação. Professor União, o voleibol, o basquete, como é que anda? Como andam esses esportes aqui na Paraíba? Olha, nós temos uma grande vantagem na Paraíba, Gilson, porque a Federação de Basquete, até Dudu, que é da cidade de Campina Grande, hoje pouca gente sabe que nós temos um basquete, hoje, padrão internacional, a Seleção Brasileira de Basquete. Nós temos hoje a Seleção Brasileira de Basquete, um dos melhores técnicos do mundo, que é aquele argentino que trouxe uma medalha olímpica, né? De onde é o preparador físico da Federação de Basquete? De onde é que é? Um professor da Paraíba. Quem é preparador ele? físico. É o professor Rogério. Está no basquete de São Paulo. Ele primeiro fez o trabalho dele aqui nos colégios, nas escolas. Ele plantou, tudo, Gilson, plantou, né? Muita pouca gente sabe. Por isso que era importante os governantes, até os próprios prefeitos do município. Incentive o esporte nas escolas. Sim. Todos os grandes ídolos do esporte brasileiro, lá fora saem nos clubes. Aqui é o contrário. Tudo começa na escola. União, futebol. Os nossos times, Campinense, 13, Botafogo, Alto Esporte, Nacional de Patos, etc e tal. Rapaz, como é que está o nosso futebol, na sua opinião, hoje? Eu lhe digo com toda sinceridade, eu gosto do nosso futebol. Eu gosto também. Primeira coisa, o torcedor comparece ao estádio. Né? Você veja que, primeiro, nós temos hoje, indiscutivelmente, não tem essa história de padrão FIFA. Então, pronto, os gramados, qual é? Mas nenhum gramado padrão FIFA é melhor do que do Almedão. Exatamente. Então você veja, qualquer equipe que vem jogar em João Pessoa, eu me dou muito bem com o Carlos Borges da Rádio Nacional, sempre participo dos bate-papos, e você sabe que a TV Brasil é quem transmite os jogos do Campeonato Brasileiro de Série C. A primeira coisa de todos eles, você diz, você na Paraíba pode reclamar de tudo, mesmo do gramado. Então, foi um investimento que o governo teve e deu credibilidade ao nosso futebol. Quando você tem uma cama boa para dormir, você não amanhece com dores em canto nenhum. Então, quem vem jogar na Paraíba sabe que os gramados aqui do Almedão e também do próprio Amigão em Campina Grande, que está precisando de mais alguns cuidados especiais, de alguns retoques. Então, hoje nós temos os nossos gramados. Então, nós temos onde praticar um bom futebol. Né? E outra coisa, nós temos um Botafogo que está motivado. Motivado,
Qual é a folha do Botafogo hoje? Vamos dizer que em torno de R$ 400 mil, né? A gente aqui já acha alto. Mas qual é a folha do Fortaleza? Mais de 1,5 milhão. E faz 6 anos que o Fortaleza não consegue sair da Série C. Briga para sair da Série C, não consegue. Não consegue sair. Então, eu lhe digo com toda sinceridade, viu, Gilson? Eu gosto do nosso campeonato paraibano. É um campeonato paraibano de um grau de dificuldade muito grande. Pronto, esse ano, quem diria que o Campinense seria campeão? O favorito era o Botafogo. Quem diria que há 1 ano e pouco atrás, 2 anos praticamente, o Campinense seria o campeão do Nordeste? Pronto. Entendeu como é que é? Quer dizer, a turma fala, mas os resultados estão aí. Agora, vamos lembrar grandes ídolos. Na sua época, qual foi o grande ídolo da época sua do Botafogo? Me lembra um nome bom de bola mesmo. Rapaz, antigamente a gente fazia as preliminares, né? Que se acabaram hoje. Isso é um grande defeito. E eu acredito muito no novo presidente da Federação Paraibana de Futebol, Amadeu Rodrigues, que chegou com um novo pensamento. Amadeu, vamos trazer de volta. Como era em Campina Grande, um 13 Campinense, era para eliminar Raposinha e Galo. Exatamente. Esquentando. Né? Os grandes jogadores passavam. Sai do juvenil. Não, eu quando eu cheguei no Botafogo, para ser reserva no time profissional, que eu fui 5 anos no time profissional do Botafogo, todo mundo já me conhecia. Porque eu era o União, goleiro juvenil nas preliminares. Então eu não cheguei assombrado, nem achando que era coisa do outro mundo. Esse é o grande defeito aí. Nós precisamos voltar às preliminares. Quando jogar um Sport de Patos e um Atlético de Cajazeira, a gente tem que fazer uma força para os prefeitos. É alguma coisa demais. Mandar o time juniores de lá. Juniores lá fazer as preliminares. Então nós hoje estamos sem jogadores de base, porque geralmente, no trabalho de base, quando um atleta entra no Campinense, no 13 do Botafogo, ele é cobrado mais do que todo mundo. Agora, há tempos atrás, os jogadores paraibanos apareciam, tinham muitos craques, né? Por exemplo, Nininho, no Botafogo. Sim, o Nininho. No meu tempo, a gente tinha Nininho como um grande ídolo. Eu conheci o Botafogo com um velho Simplício. Simplício. Que foi um eu conheci dos maiores Simplício de em falta. Campina, no Campinense, porque ele jogou bola comigo no Náutico do Prado, lá em Campina. E começou no Campinense, o Simplício, né? Sei disso. Quem não lembra de Germano, hein? Germano. Aquele categoria. Aquela categoria. Não se assombrava com bola dentro da área. Pedro Neguinho, bola 7. No Botafogo, o goleiro Fernando, porque eu Fernando Chuiz, o nosso Lula mesmo, que eu fui reserva muito tempo de Lula, que foi o goleiro que levou 999 de Pelé. Sim, rapaz, me diga uma coisa. Velho Dede. O gol foi em 999, lá no José Américo de Almeida, ou foi o gol 1000? Eu acho que foi 999 mesmo. Foi, né? Foi. Agora, aquela história. Eu lhe digo, sabe por quê? Porque naquele jogo eu era o terceiro goleiro. O Santos jogou 2 vezes aqui. Uma vez o Botafogo perdeu de 2-0, eu fui reserva, e o goleiro titular do Botafogo foi Lula. Lula de Itabaiana. Lula de Itabaiana. E na outra partida, que foi o 900, que ele fez o 999, eu estava na arquibancada naquele jogo. 10 horas da manhã, aquele Dede ali tem história. Né? Eu acho que até no futuro, a assessoria do governador poderia até trazer Pelé aqui e fazer ali um monumento com Pelé. Porque boa ideia. Agora, se chegar com essa história de 1000, ele não vem. A gente da assessoria dele né? Esqueça isso. Vamos para 990, vamos para 999, né? Para finalizar mesmo, agora, porque o telespectador está gostando, mas o tempo é ouro. Um grande ídolo do Campinense. O grande ídolo, eu lhe daria Zezinho Biapilha. Rapaz, jogava bola demais. Um grande ídolo do Botafogo em todos os tempos. Marajó, zagueiro do Botafogo. Marajó era bom demais. Trabalhou na União, nosso companheiro Marajó. Um grande nome do 13. Do 13. Bola 7. Bola 7. Jogava muito. Eu diria a você outro nome bonito do 13 lá. Mário, o maior goleador do futebol da Paraíba. Tá ok? Tá bom. E do Botafogo diria outro. Benício, pé de limão. Batia, pé de limão. Batia forte na bola. Batia forte. Bom, muita gente importante. União, querido colega. Eu me senti honradíssimo. Rapaz, foi um prazer. Acordei cedinho. Foi, né? Me preparei fisicamente, tecnicamente para... E veio a pé lá da... Quero parabenizar a TV Assembleia por esse grande momento, principalmente no setor da comunicação. Professor Adenilson Maia, foi uma alegria tremenda tê-lo aqui. A alegria toda minha. O programa de hoje vai ser Ibope fechado, tá ok? Obrigado a você, cara. Eu que agradeço. Amigo telespectador, este foi mais o Memória.doc. Muito obrigado, um abraço, até o próximo programa, se Deus quiser.